Deus abençoe sua vida com a graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bom contigo? Graças a Deus, estou bem. Quero convidar você a dar um joinha aí no nosso vídeo, né? Se você gostou, você que sempre tem me acompanhado, né? Nós estamos aí tentando abençoar vidas, né? Compartilhe, envia para outras pessoas, tá bom? Você pode compartilhar no Messenger, você pode compartilhar no seu Facebook, você pode compartilhar no Zap da pessoa, tá? Ajude a divulgar aí o Evangelho, a propagar o Evangelho, não uma pessoa do pastor William, mas a divulgar o Evangelho. Você também que tem Instagram, todo domingo às 22 horas eu estou no Instagram pregando a palavra de Deus, justamente nesse lugar onde eu estou aqui gravando esse vídeo. Estou fazendo assim para que tenha uma qualidade de áudio melhor, tá bom? Preparamos tudo para que o áudio fique melhor. Outra coisa também, Facebook, se você tem Facebook, né, sempre temos ali culto online, tem vários vídeos meu lá também, vários assuntos. William Guedes Posse é o meu Facebook, meu Instagram, William Guedes Costa. Esteja lá nos acompanhando, tá bom? Tenho certeza que vai ser abençoado. Vamos lá? O tema da palavra de hoje é como lidar com o sofrimento. Como lidar com o sofrimento. A gente passa por cada situação na nossa vida difícil, complicada, e às vezes nós achamos que o sofrimento é coisa do diabo, é vindo do inferno. Não é verdade? Às vezes a gente acha que as turbulências que passamos é algo vindo do inferno, mas não. Você sabia que nós crescemos no sofrimento? Certo? A igreja lá em Atos, quando ela estava toda ali bonitinha, reunida, ela começou a crescer porque veio perseguição. O que é perseguição? Luta, sofrimento. Quanto mais perseguição, mais sofrimento, né? Mais sofrimento, mais bênção eles tinham. Você só tem vitória se você guerrear. Ninguém ganha guerra nenhuma do nada, certo? Nós só ganhamos se nós guerrearmos. A única pessoa que ganha algo sem trabalhar, sem esforçar, é ladrão, não é verdade? E você não é ladrão, então você precisa batalhar, você precisa enfrentar, você precisa encarar. Quero recitar alguns textos muito conhecidos pelas pessoas que eu pastorei, você que já eu pastorei, já preguei para vocês. Estava fazendo aí a estimativa, né? Eu já preguei mais de 6.000 vezes na minha vida, mais de 6.000 vezes. É muito tempo, né, pessoal? Então vamos lá. A Bíblia diz em Salmo 34:19 que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor os livra, né? A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, 1 Pedro 5:8, ele fala assim: sede sóbrios e vigilantes, pois o diabo, vosso adversário, anda ao redor rugindo para devorar você, para devorar a mim. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2, fala para nós temos um motivo de muita alegria ao passar por provação, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, gera perseverança. Então, quando eu sou provado, eu sou testado, eu estou passando por sofrimento. E Tiago 1,12 fala que feliz é o homem, ou bem-aventurado é o homem, certo? Que suporta com perseverança a provação, porque depois de ser aprovado vai receber a coroa, tá? E vamos então para o nosso texto, Tiago não, 1 Pedro, Tiago não, né? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, depois nós vamos falar mais outros textos. Diz assim a palavra de Deus: amados, 1 Pedro 4,12, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como de alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. É interessante aqui que ele fala primeiramente que é para você não estranhar o fogo ardente. Então, quando você estiver passando por luta, por sofrimento, não estranhe. Não estranhe. Certo? Lá em Hebreus capítulo 12, ele diz que o pecado está tenazmente nos assediando e ao mesmo tempo muitas provações estão vindo sobre nós. Para quem assistiu minha live domingo agora, dia 21, né, eu falei sobre os 4 tipos de coisas que às vezes a pessoa confunde muito na cabeça: provação, tentação, aflição, né, e angústia. Às vezes a gente não sabe o que é de Deus, o que é do diabo, como é que funciona. Primeiramente, a tribulação é um problema externo que atinge você, certo? Eu acredito que nós somos formados de corpo, alma e espírito. E a sua alma é o seu sentimento, as suas emoções, os seus desejos. Então, quando nós estamos passando por tribulação, a nossa alma ela é atingida e gera em nós angústia. Primeiro, tribulação é um problema externo.
Angústia é um problema interno, é algo que está acontecendo com você. A ansiedade gera angústia, a preocupação pelo problema que está acontecendo gera angústia, e aí existe mais duas coisas, a terceira vindo da parte do diabo e a quarta vindo da parte de Deus. Então, angústia não vem do diabo, tribulação não vem do diabo, certo? A tribulação é o sofrimento, certo? Muitas vezes Deus usa o sofrimento, muitas vezes Deus nos coloca em tribulação. Por exemplo, só para vocês entenderem biblicamente como é que funciona isso, Jesus estava do lado de cá do lago e falou para os apóstolos, pega o barco, vai que daqui a pouquinho eu vou. Lá em Marcos 14 fala isso. E a Bíblia diz que no meio do lago, no meio do mar, né, que na realidade não é o mar, é o lago, né, o mar da Galileia não é o mar, é um lago muito grande. A Bíblia diz que veio um vendaval, uma tempestade, 3 horas da manhã. Tá lá os apóstolos passando por uma tribulação. E tudo isso aconteceu para quê? Para que Jesus pudesse mostrar quem ele, Jesus, era e quem os apóstolos eram e aonde estava a fé deles. A Bíblia relata lá que eles ficaram com medo, apavorados, entraram em pânico, em desespero, ao ponto de Jesus vir andando sobre as águas e eles acharam que era um fantasma. Depois que Pedro viu que era Jesus e Pedro andou sobre as águas, ele afunda e Jesus levanta ele, coloca sobre o barco e aí repreende ele, exorta eles, certo? E fala até onde a fé de vocês vão, não é verdade? Então a tribulação, ela vem muitas vezes de Deus, é trazida por Deus, é permitida por Deus, que é o que nós chamamos de sofrimento. A tentação é algo vindo do diabo, o diabo nos tenta, ele tenta eu e você. E aí quando ele fala aqui, ó, não estranheis o fogo ardente, está falando o quê? Muitas vezes da tribulação, do sofrimento. Mas a tentação não é da parte de Deus, Deus não tenta ninguém. Certo? E a provação é vindo da parte de Deus. Deus muitas vezes nos prova. Ele nos molda. E aí ele diz aqui, só para vocês entenderem melhor o que Pedro está falando, porque se você quer entender sobre sofrimento, leia toda a carta do apóstolo Pedro, que você vai entender o que é o sofrimento e por que nós sofremos. Por que eu e você sofremos? Tiago, meu Deus, estou com Tiago na cabeça, né? 1 Pedro, capítulo 1, ele começa falando assim, eu vou ler bem rápido, do versículo 3, e eu quero meditar no 6 e o 7, mas é melhor ler o 3, o 4 e o 5. Vamos lá? Bendito a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muito misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardado pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Agora vai, versículo 6 de 1 Pedro capítulo 1. Nisso exultais, nisso o quê? Nessas bênçãos que Deus nos dá aqui através de Cristo Jesus. Embora no presente, ou seja, embora que agora no momento, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então ele está falando aqui que por um breve tempo, nós vamos passar por provação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, diz que a nossa leve e momentânea tribulação, ela passa. Leve e momentânea. É algo leve e algo momentâneo. E aí ele vai falar, para que o cristão passa por luta? Por que eu e você sofremos? Para que uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo. Então, eu e você passando por provação, por tribulação, por luta ou por sofrimento, para que a nossa fé cresça. Quanto mais luta, mais fé nós teremos, ela vai crescer. Por quê? A nossa fé ela é testada somente no momento de luta, no momento de sofrimento. Quanto mais eu sofro, mais aprovado, mais qualificado eu fico e eu sou. A maioria, ou quase todos os homens que eu estou lembrando aqui, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Davi, certo? Todos os homens que passaram por provação, por luta, eles ficaram mais qualificados para a boa obra de Deus. E é interessante que ele diz aqui em 1 Pedro, voltando aqui ao texto, nós estamos meditando, no versículo de número 4, ele fala aqui, olha, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então não fica assustado. Né? Pelo contrário, alegrai-vos. Então o que você tem que fazer quando estiver passando por provação, por tribulação, por luta, por sofrimento? Alegria. É por isso que Tiago 1,2 fala que nós devemos ficar alegres o tempo todo, em toda a tribulação. A palavra de Deus relata, amados, que os apóstolos ficavam alegres,
alegres quando eles estavam sofrendo, quando eles passavam por luta, por perseguição, quando eles eram esbofeteados, eles ficavam alegres porque estavam sofrendo por causa de Cristo. E ele diz aqui, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. É interessante quando nós passamos por essas lutas, por essa dificuldade, às vezes nós achamos que Deus está longe, e Deus muitas vezes ele está mais perto de você na luta do que nos momentos de abundância. Por quê? Porque no momento da luta é onde você vai usar a sua fé. É só no momento da luta, ninguém usa a fé no momento de abundância, de alegria. Estava vendo uma pregação sobre sofrimento, pastor Paulo Júnior, ele fala que ele estava falando que John Wesley, que é um homem de Deus do passado, do século XVIII, ele glorificava e exaltava a Deus sempre quando estava passando por sofrimento. Olha aqui para nós encerrarmos 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, ele diz aqui, ele diz o seguinte, aliás, 1 Timóteo, capítulo 3, desculpa, 1 Timóteo, capítulo 3, tá? Ele vai falar aqui sobre as lutas que nós passamos, tá? As lutas que nós passamos, certo? Eu errei a referência, só um momentinho. 2 Timóteo, é porque veio agora na minha mente, não estava nos prepara aqui, tá? 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Jesus Cristo serão perseguidos. Quem quiser viver servindo ao Senhor vai ser perseguido. O que é perseguição? Sofrimento. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, se você quer viver servindo ao Senhor, você vai ser perseguido. E que Deus possa ter abençoado seu coração, a sua vida, saiba lidar com o sofrimento. O apóstolo Paulo, quando estava sofrendo, lá em 2 Coríntios capítulo 12, a Bíblia diz que a graça de Deus bastava para ele. Ele pediu a Deus para tirar aquele sofrimento dele e Deus falou para ele, a minha graça te basta. Então na hora do sofrimento, lembre que a graça de Deus basta para você. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração, fique com Deus. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus, amém.